Veja, aí que entra o plano, ou a conspiração, que vai envolver o mundo todo e, em particular, a Igreja Católica, que é a questão, do chamado catolicismo de Israel. É um dos capítulos aí do meu livro. Aqui, capítulo 12. O que é o catolicismo de Israel? Veja, esse termo aí foi usado pelo rabino chamado Elias Ben Amozeg. Era um rabino de Livorno. Ele escreveu um livro chamado Israel e Humanidade. Nesse livro, ele expõe o seguinte. Primeiro, ele diz que o cristianismo é uma heresia proveniente do judaísmo. E, segundo ele, uma heresia gnóstica, porque, segundo ele, o cristianismo tinha concedido a noção de divindade para um único homem, Jesus Cristo. E que a Igreja Católica, como instituição, havia fracassado na sua missão de promover uma ordem mundial e uma paz mundial. A Igreja Católica havia fracassado. No século XIX, estava evidente, segundo ele, o Elias Ben Amozeg, que a Igreja havia fracassado nisso. E que, portanto, alguns afirmavam que a Igreja não deveria mais existir. Ele, no livro, ele defende que a Igreja Católica deve permanecer existindo, mas não mais como o catolicismo romano, mas como o catolicismo de Israel. O que seria isso? A Igreja Católica teria que se purificar de seus erros. E essa purificação seria o abandono da crença na Santíssima Trindade, o abandono da crença da divindade de Cristo, ou seja, a Igreja poderia continuar existindo, porque, afinal de contas, o prestígio que ela tem, histórico e político, devido ao seu imenso tesouro histórico, poderia ser utilizado em uma boa causa, que era a causa da paz mundial, desde que a Igreja renunciasse ao seu dogma trinitário e à divindade de Jesus Cristo. Pois bem, nós vamos vendo que, progressivamente, a partir do Concílio Vaticano II, isso vai acontecendo cada vez mais com a hierarquia da Igreja, a tal ponto que hoje, com o Papa Francisco, é muito mais evidente essa transformação do catolicismo romano para o catolicismo de Israel, pregado pelo Elias Ben Amozeg. Agora, qual seria a função da Igreja Católica a partir daí, então? É uma função meramente naturalista, visando a fraternidade universal, a unidade do gênero humano, visando a paz mundial. Ou seja, o espírito de Assis, né? É o espírito de Assis. Isso vai se confirmar já em 1986, em Assis, com o João Paulo II. E não é por acaso o rabino de Livorno, que idealiza esse projeto para a Igreja Católica, o Elias Ben Amozeg, ele foi professor do rabino que foi pai do rabino-chefe de Roma, o Elia Toffoli, que foi amigo pessoal do João Paulo II. O João Paulo II foi o primeiro papa a entrar oficialmente como papa dentro de uma sinagoga. E recebido pelo Hélio Toffoli, que era o rabino de Roma. Então veja que é impossível que o João Paulo II não tivesse conhecimento do que era o catolicismo de Israel. No meu livro eu vou apontar outros indícios disso. Então veja, um processo de apostasia crescente a partir de 1960. Por isso que a data tinha que ser 60. Então esse que foi o ponto. Fala um pouco do João 23 e do Júlio Isaac aqui. Pois bem. Capítulo 17. Pois bem, o Júlio Isaac era um judeu secularizado. Você sabe que o judaísmo, e aqui eu abro um parênteses, Marcelo, para dizer que tudo que eu vou dizer aqui não tem nada a ver com antissemitismo e não tem nada a ver contra o povo judeu. Existem aspectos no judaísmo, porque o judaísmo, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é uma coisa monolítica. Não é nada uniforme. Não é uniforme e, ao longo da história, sofreu também um processo de desenvolvimento histórico. Aqui nessa nossa conversa, eu vou me referir mais ao judaísmo moderno,
que é derivado da cabala luriânica, que vai dar origem ao racidismo. Então, veja, durante o século XVIII para o século XIX, houve, de fato, um processo de secularização do judaísmo na Europa Ocidental, é chamado Haskalah, o iluminismo judaico. Isso. O Julius Isaac era mais ou menos dessa linha. Ele foi um professor de história na França, na década de 30, era ele que escrevia os livros didáticos de história. O problema foi que a Segunda Guerra Mundial impactou profundamente ele. Por quê? Porque ele perdeu a esposa e a filha num campo de concentração nazista. Não sei se foi em Auschwitz, um desses campos. E, então, isso impactou muito ele. E, a partir daí, ele passou a fazer uma revisão da história com base no seguinte: a raiz do antissemitismo seria a Igreja Católica. Ou seja, a Igreja Católica, ao longo de 2000 anos, pela sua doutrina antijudaica, que aqui a gente precisa também fazer uma separação do que é antijudaísmo e antissemitismo. São coisas e antisionismo, são coisas distintas. A Igreja, de fato, sempre foi anti-judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo pós-bíblico é uma negação da missão salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo como Messias. Eles rejeitam isso. No entanto, a Igreja Católica nunca pregou que se perseguisse os judeus. Ela pregava a conversão do povo judeu. E, de certa maneira, ela protegia o povo judeu. Como ficou claro em vários momentos da história. Exatamente. Só que o Julius Isaac, traumatizado pela guerra, ele passa a responsabilizar a Igreja pelo que aconteceu na Alemanha nazista. Ora, as causas do antissemitismo do Hitler e da Alemanha nazista, elas estão mais nos mitos pré-cristãos do que dentro da história do cristianismo. Expresso, não dá para fundamentar, mas de jeito nenhum. Mas então ele escreve dois livros. Ele escreve 2 livros acusando formalmente a Igreja Católica pelo que aconteceu em Auschwitz e nos outros campos. Ele culpa a Igreja Católica, e não só a Igreja Católica, ele culpa os padres, ele culpa os santos da Igreja, os concílios, os papas. Então, baseado nesse livro dele, ele escreve um livro chamado Jesus e Israel, e nesse livro ele estabelece 18 pontos que a Igreja forçosamente precisa rever com relação aos judeus. Esses 18 pontos vão dar início a uma série de conferências que vão acontecer na Suíça, em Silisberg, 1947 para 48. E esses 18 pontos vão se condensar em 12 pontos. A partir daqui, essa conferência de Silisberg é muito importante, é muito pouco comentada pelos historiadores, mas ela é muito importante, porque muita gente importante participou desses encontros em Silisberg. Bom, o resultado disso é que ele vai apresentar ao Papa Pio XII esses 12 pontos, que a Igreja precisa modificar. O Papa Pio XII não vai recebê-lo, ou pelo menos não vai acatar os pedidos dele. Quem vai fazer isso vai ser o João XXIII. Então, o João XXIII se torna Papa no final de 1958. No início de 1959, ele anuncia o concílio, que vai fazer um concílio, para surpresa geral, ninguém esperava. De onde veio a inspiração para João XXIII? A ideia de fazer um concílio. E, no mês de junho, ele encontra Julius Isaac. Então, há um encontro, e nesse encontro fica acertado. Esse encontro foi em 1960? 59. E é interessante, que ele vai ler o segredo depois disso. Ele vai ler o segredo em setembro, mais ou menos. Ele vai ler o terceiro segredo. Os profetas da desgraça. Exatamente. Agora, por que é que ele não vai... Porque, veja bem, o que o João XXIII deveria ter feito quando leu o segredo? Obviamente, ele não entendeu o que ele leu, porque é difícil entender. É uma linguagem profética, apocalíptica. E o que ele faz? Ele chama um padre português
para fazer uma tradução para ele, para o italiano. Quando, na verdade, ele deveria ter chamado a irmã Lúcia. Claro, por que não? Porque era ela que sabia a chave de interpretação. E aqui, Marcelo, é importante frisar que já demonstra uma perda de fé, uma falta de fé da hierarquia. Porque, veja, no Antigo Testamento, mesmo os reis pagãos que tinham sonhos proféticos, eles chamavam um profeta para que fizesse a interpretação. Então, por que é que o Papa João XXIII não chamou a vidente de Fátima? E era exatamente isso que ela queria. Era exatamente isso que ela queria. Ela queria ter um colóquio com o Papa para que ela pudesse expor o significado. Ela se manifestou dessa forma? Ela sempre se manifestou a isso. E é isso que vai acontecer em 1967. Porque quando o João XXIII, a gente sabe, né? Ele leu o segredo, não revelou, mandou arquivar e ainda escreveu por fora do envelope, né? Não faço juízo, isso pode ser de inspiração divina ou não. E mandou arquivar. Ou seja, ele não deu a devida importância. Ele falou alguma coisa como, esse não é do meu tempo, é para outro Papa? Exatamente. Também, né? Quais foram as palavras exatas? Ele disse que não é para o meu pontificado. Não é para o meu pontificado. E o Papa Paulo VI vai repetir a mesma coisa. Mesma frase? Mesma frase quando leu o Terceiro Segredo, né? Meu pontificado. Por quê? Ele já estava impregnado dos acordos para fazer esse concílio. E aqui, né? Porque o João XXIII, você avançou na biografia dele, quando ele era mais jovem. Sim, exatamente. Investigação de heresia. Sim, ele sempre foi suspeito de heresia. Ele foi muito ligado ao Boinaúti, que era um herege de marca maior, modernista, entende? O próprio nome, João XXIII, já era de um antipapa. E depois, né, ele vira delegado apostólico na Turquia. E então a Turquia, naquela ocasião ali, a Turquia de Atatürk, né, já era uma Turquia já bem modernizada, cheia de espírito revolucionário para a época, né? E nessa ocasião na Turquia, ele era um bom vivant, sabe? Era um sujeito que gostava de boas amizades. Foi nessa ocasião que ele conheceu o von Papen, não foi? Esse von Papen, que é exatamente. É porque a Turquia era um corredor humanitário. E o von Papen, ele, né, que foi um diplomata que inclusive colaborou na ascensão do Hitler. Hitler, exatamente. E ele foi absolvido em Nuremberg. Por causa de uma carta do João XXIII. Sim, exatamente. Ele foi, veja que em Nuremberg foi absolvido o von Papen, o Chá, né, que eram maçons. Esses eram das lojas maçônicas, entendeu? Isso é fato. E então o João XXIII, ele era muito amigo da maçonaria, né? E aqui o dado importante, que pouca gente sabe, que eu também revelo no meu livro, é que a maçonaria, ela é fundada, a maçonaria operativa, que é essa aqui, né, moderna, de 1717, ela é fundada com o princípio no Akita. Ou seja, a função da maçonaria é preparar o mundo para a religião de Noé. A gente já vai falar um pouco sobre a chamada religião de Noé. Agora vamos falar um pouco. E com aquela da eleição do João XXIII, você chegou a estudar de 58 ou não? Eu não entrei muito nessa seara, nessa seara, porque tudo isso é muito obscuro, e aí a gente acaba desviando um pouco a atenção. Mas, de fato, né, a suspeita de que houve interferência da CIA na eleição de João XXIII, e que teria sido eleito não o João XXIII, mas o cardeal Siri, e depois eles mudaram tudo e colocaram o João XXIII. E na de 63? O fato é que havia interesse desse pessoal, né, na eleição tanto de João XXIII quanto na de Paulo VI. Por exemplo, o Paulo VI ele foi removido de Roma pelo Papa Pio XII. Ele era secretário do Pio XII, o Montini. Mas ele foi pego numa situação de espionagem em que ele revelava para os governos comunistas do leste europeu os nomes dos padres que iam em missão secreta enviado pelo Pio XII. E por essa razão o Papa Pio XII removeu de Roma e mandou para Milão. Pois bem, em Milão ele era muito amigo do Jacques Maritain. O Jacques Maritain
por sua vez, era um dos convidados para a conferência de Sillisberg, que nós mencionamos aqui. Pois bem, através do Jacques Maritain, o Montini fez amizade com o Saul Alinsky. Então, o Saul Alinsky? Saul Alinsky, eles tiveram vários encontros no final da década de 50. E o Saul Alinsky, você sabe que era, né, ligado à máfia de Chicago. Legal. Da onde vai vir o Paul Marcinkus. Paul Marcinkus, que também é uma figura importante nessa história do meu livro. Só fazendo um parênteses, o Saul Alinsky dedicou o doutorado dele a Lucifer. E ele foi um dos mentores da Hillary Clinton e do Obama. Exatamente. Aí foi ele que criou as ONGs. Era um agitador. Profissional. Profissional, mestre em agitação. Isso daí faz um encaixe muito lógico. Agora, você vê que estranha amizade do Montini com o Saul Alinsky. E com o Jacques Maritain. Entende? E o Saul Alinsky, ele diz... Só voltando, naquela conferência participou o Jacques Maritain, quem mais? De Sillisberg, o Maritain não foi, mandou um representante. Quantos foram, mais ou menos, o grupo? Sabe? Essa conferência de Sillisberg... Foi mais reservada, mais ampla? Essa conferência, primeiro que ela era condenada pela igreja, porque o Papa Pio XII, foi Pio XI ou Pio XII que escreveu Mortalium Animus? Pio XI, eu acho. Pio XI escreveu Mortalium Animus. Que condenava esse tipo de iniciativa ecumênica. Completamente. E, pois bem, esse encontro de Sillisberg era exatamente isso que se dava. Eram protestantes, porque a ideia era que o cristianismo, aí se considera o cristianismo nesse caldo todo, com protestantes e ortodoxos e cismáticos, tudo. E que precisava, então, o cristianismo precisava se expurgar do seu mal antissemita histórico. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.